Olá, tudo bem? Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é Semi, eu sou enfermeira, trabalho na área de medicina preventiva da Hanna. A Hanna, que é uma empresa de consultoria em saúde e benefícios, que já está no mercado há mais de 7 anos. Nosso pilar principal, uma das nossas diretrizes principais é a atuação mesmo na área de saúde e bem-estar. Como que nós, da consultoria, podemos levar para os nossos clientes as questões relacionadas à saúde. Tendo em vista aí tudo que anda acontecendo nas mídias, na TV, nos jornais, que a gente anda acompanhando relativamente ao coronavírus. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto que preocupa especificamente as grávidas. Então a gente vai falar um pouquinho de coronavírus e gravidez. Passa de mãe para filho, como que é essa atuação? Os cuidados que a gente tem que ter são os mesmos cuidados relacionados aí a uma pessoa comum? Ou ela acaba entrando aí nas questões aí dos casos crônicos que a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado? A gente teve um vídeo anterior onde a enfermeira Sabrina explicou aí tudo, relacionado aí ao coronavírus, o que é, como que atua, prevenção, tratamento, tem, não tem. Então a gente só vai introduzir um pouquinho ao tema de novo, para não ficar alguma coisa meio perdida e fora de ordem, e daí a gente foca nas questões relacionadas aí à gravidez e coronavírus, tá? Bom, as doenças causadas por vírus respiratórios, elas são classificadas aí em diferentes síndromes clínicas. Ou seja, um resfriado comum, uma gripe, uma bronquite, bronquiolite, uma pneumonia. Cada uma dessas síndromes, elas têm um perfil clínico e epidemiológico específico. Só que o que a gente sabe é que com a chegada aí do inverno, essas doenças elas acabam ficando mais latentes. Por quê? Com o inverno, a gente tende a ficar em ambiente mais fechado, onde tem pouca circulação de ar, seja dentro de casa, seja no trajeto até o trabalho, metrô, ônibus, carro, chegando no próprio ambiente de trabalho. Isso faz com que essa junção, umidade e local fechado, acabam fazendo com que esses vírus eles se proliferem de uma maneira mais efetiva. Falando então do nosso tema de hoje mais especificamente, coronavírus e gravidez, a gente sabe que as grávidas têm tido uma preocupação acerca desse assunto, por tudo que a gente tem vivido, por as questões relacionadas aí a essa pandemia. Elas já têm uma sobrecarga emocional maior, uma sobrecarga emocional, física, nesses 9 meses de gestação, desde a concepção até a hora de dar à luz ao seu filho. E as preocupações, elas surgem. Nós recebemos aí de vários clientes nossos para que nós pudéssemos abordar esse assunto, para tentar de uma maneira geral explicar um pouco desse contexto e acalmar elas de uma certa forma, orientando a forma que elas devem agir aí para passar esse período que elas estão vivendo, que é um período que elas têm que aproveitar, é um período mágico e que a gente tem que tomar aí uns cuidados aí referente aí a essas questões do coronavírus. Como esse vírus é um vírus ainda de comportamento incerto, e tudo que é novo, tudo que vem aí de uma maneira inesperada e que a gente não conhece, acaba causando aí um certo alarde. As pesquisas estão aí acontecendo para que os profissionais aí dessa área consigam descobrir uma vacina que seja eficaz no combate desse vírus. Mas o que a gente sabe até o momento é que é um vírus que ele tem um desenvolvimento mais rápido e ele se torna mais resistente. Então isso preocupa um pouco mais, a gente. Mas tiveram aí algumas pesquisas na Itália, na China, com gestantes,
E essas pesquisas, elas acabaram nos tranquilizando um pouco, porque mostraram que as grávidas, elas não têm uma probabilidade maior de adquirir o vírus do que qualquer outra pessoa comum. A gente sabe que o sistema imunológico das gestantes, ele é um pouco mais sobrecarregado, por conta dela estar gerando aí um ser, né? Mas que por conta disso elas não correm mais riscos do que qualquer outra pessoa, do que o resto da população. A boa notícia não existem até o momento evidências científicas que comprovem que esse vírus ele passe da mãe para o feto, que esse vírus ele ultrapasse ali, né, a barreira placentária e ele acabe sendo transmitido da mãe para o feto. Nem através desse processo e nem através da amamentação. Então, as grávidas elas podem ficar um pouco mais tranquilas, porque como não há riscos, como os riscos são os mesmos para o resto da população, os cuidados eles devem ser os mesmos também, tá? Então, o isolamento social é um deles. A gente está numa época de quarentena, onde a gente se distanciou do contato com as outras pessoas. É um momento importante. Eu sei que é difícil, a gente está acostumado, né, com o contato, com o abraço, com estar junto, mas é um momento importante para a gente tentar conter esse vírus e não ter aí consequências futuras. A gente precisa se sacrificar um pouquinho para que a gente consiga aí, daqui a um tempo, ter de volta a nossa vida social, contato com a nossa família. Muitas pessoas estão trabalhando home office, quem pode trabalhar home office, os serviços essenciais, eles continuam acontecendo, mas a gente tem que tomar as nossas medidas de precaução. Então, o isolamento social, a lavagem de mão e o uso de álcool gel a 70% são primordiais aí no combate à prevenção. Então, a gente sabe que o vírus, ele é transmitido pelo contato. E a nossa mão, ela anda o dia inteiro, né? Nossa mão, ela parece que ela tem, né? Ela tem vida própria. Então, a gente pega no celular, é um copo que a gente vai pegar, é o talher que a gente vai manusear, é o notebook, é o contato com a porta, enfim. A gente precisa manter essas mãos sempre limpas e sempre higienizadas. Esses 3 fatores aí, eles acabam sendo grandes aliados aí no combate do Covid-19, tá? Nossa, Semi, mas e se eu sentir alguma coisa? E se eu tiver algum sintoma relacionado ao coronavírus? Se você tiver uma febre, a febre ela pode significar várias outras coisas, ela não precisa ser especificamente ter relação com a Covid-19. Se você tiver uma febre, se você tiver um desconforto respiratório, você precisa ligar para o seu médico e pedir algumas orientações para ele. Nesse momento, os hospitais eles estão cheios, eles estão lotados. E a gente, como algumas pessoas elas não têm manifestações clínicas da Covid-19, muitas pessoas vão até o hospital por outras patologias, procurando ajuda para outras coisas. E aí, no decorrer, na triagem, os profissionais da saúde acabam descobrindo que ela é portadora do vírus. Então, assim, quanto menos se evitar estar em ambiente hospitalar, é melhor. Mas teve algum sintoma relacionado, liga para o médico, não toma nenhuma medicação que não seja do conhecimento dele, porque ele vai conseguir orientar você de uma maneira mais eficiente e avaliar se ele consegue te deixar em casa, se é um caso mais pontual, ou se ele vai te encaminhar aí para um atendimento no hospital. Então, conforme eu falei, teve febre ou teve algum desconforto respiratório, liga para o médico, tá? A febre pode ser sim relacionado a outra infecção respiratória, alguma gripe, algum resfriado. E o desconforto respiratório
pode ser pela própria condição da gestante. Conforme vai passando, vai aumentando ali as semanas que ela está em gestação, por diversos fatores, pelas mudanças hormonais, pelas mudanças metabólicas que o corpo dela está sofrendo, acaba tendo sim um pouquinho de falta de ar, um pouquinho de cansaço. Então, assim, a gente tem que sempre ficar em alerta. Com gestante, a gente está sempre em alerta. Em época de Covid-19, a atenção aumenta, tá? Então, o contato com o médico, com as consultas, com a orientação dele é sempre importante, tá? Relacionada à amamentação, a Organização Mundial de Saúde, juntamente com a Unicef, incentiva a amamentação, tá? Desde que se tome os cuidados pertinentes aí, uso de máscara, a lavagem de mãos antes e depois do contato com o bebê sempre, seja na amamentação, seja nos cuidados diários. Então, o benefício causado, né, o benefício que o bebê vai ter com essa amamentação é uma questão que a gente não pode deixar de lado, tá? Então, se você está bem clinicamente e você toma aí as precauções pertinentes, a amamentação ela tem e ela deve continuar. A gente sabe que não existe ainda nenhuma vacina que seja eficaz ao combate à Covid-19, mas o calendário vacinal das grávidas ele deve ser mantido e atualizado. Por quê? Algumas doenças elas acabam passando da mãe para o feto e podem ter consequências neurológicas graves aí futuramente e até óbito. Então, assim, sempre que você for na consulta do pré-natal, seja com o enfermeiro, seja com o médico na UBS, seja com o obstetra da sua confiança que faz o acompanhamento, é importante tirar todas as dúvidas, tá? Relacionadas à Covid, relacionadas à alimentação, à amamentação, ou exames e vacinas, enfim. Esse é o momento para vocês conseguirem ficar um pouco mais tranquilas com as orientações que o profissional da saúde vai passar para vocês, tá? E depois que o bebê nasce, os cuidados continuam? Os cuidados devem continuar. Os cuidados, inclusive, têm que ser intensificados. Por quê? O sistema imunológico do bebê, ele está num processo de desenvolvimento. Se a gente tem ali um probleminha, às vezes pode virar um problemão. Então, qualquer gripe, qualquer resfriado pode ter consequências graves se eu não tomar os devidos cuidados. Então, assim, a lavagem correta das mãos antes e depois do contato com o bebê, do cuidado com ele é importante, o uso do álcool gel, evitar aglomeração, inclusive as visitas, tá? Nesse período mais importante ainda. Então, são algumas medidas de precaução que a gente tem que tomar para evitar aí essa contaminação. A mãe que está com a Covid-19, ela deve continuar mantendo contato com o bebê após o parto? Segundo pesquisadores britânicos, esse isolamento e essa retirada abrupta, brusca, desse contato entre mãe e bebê pode acabar sendo pior do que o próprio convívio. Então, assim, a gente tem que sempre avaliar cada caso, avaliar o paciente, avaliar o bebê, todo o seu histórico clínico antes de tomar uma decisão. Se optar para que a mãe continue no contato com esse bebê, as medidas de precaução elas devem continuar, lavagem das mãos, paramentação, ou seja, uso de máscara, uso de álcool gel, uso de avental, tá? Para essa contaminação, esse risco ser reduzido ao máximo, tá? Caso opte e não tenha jeito mesmo, devido a condições clínicas da paciente, não dê para continuar ali nesse convívio, tem o leite que ela pode retirar e dar para o bebê, já que não há esse processo de contaminação, enfim. Algumas medidas de precaução elas devem ser tomadas e cada caso ele deve ser avaliado individualmente, tá? Sempre com a orientação do médico. As crianças maiores, a gente sabe também que não tem aí um índice alto de contaminação, o índice é bem baixo. Mas elas têm que manter também o isolamento
principalmente porque elas têm uma manifestação clínica baixa, então às vezes eles são assintomáticos, a gente não sabe se a criança está contaminada ou não, e aí ela pode acabar passando para a pessoa que ela tem contato. O avô que gosta de dar abraço, a avó, enfim. Então, assim, as medidas com as crianças também devem continuar, tá? Tratamento. Ainda não tem, a gente não tem nenhum tratamento específico aí para Covid-19, né? Infelizmente, a gente ainda não tem nenhuma vacina que seja eficaz, mas o que a gente pode fazer é manter o isolamento, né? O isolamento social, a gente gosta sempre de dar abraços, de ter contato, mas manter o isolamento, isso é importante nessa fase, e as medidas de higiene, né? As medidas que a gente sempre tem falado aí, o repouso, ficar em casa, até que tudo isso passe e se resolva. Quero agradecer a presença de vocês aqui, a visualização. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que a gente responde, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima.